A vida nômade é pra você? Se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente você já é nômade digital e está começando a ponderar se esse estilo de vida ainda é para você, ou você está pensando em se tornar nômade digital e ainda não sabe se o estilo de vida nômade é para você. Como a gente está nesse momento de reflexão, eu decidi fazer esse vídeo para compartilhar os pontos que a gente tem sobre a vida nômade e quem sabe isso te ajuda também a tomar uma decisão um pouco melhor. Tudo na sua vida tem seus dois lados, né? E nesse vídeo eu vou falar os lados animadores e os lados desafiadores da vida nômade, tá? Normalmente o ser humano, ele tem aquele negócio de sempre comparar as coisas para tomar uma decisão. E normalmente a gente compara o lado positivo com o lado negativo. Então a gente pega o lado positivo de uma coisa que a gente quer e compara com o lado negativo da coisa que a gente não quer. E recentemente eu e Stephanie aprendeu que a gente deve comparar o lado positivo com o lado positivo, que nesse caso seria qual que é o lado positivo da vida nômade e qual é o lado positivo de parar com a vida nômade, comparar esses dois e não o lado bom com o lado ruim. Obviamente quando você faz a lista de compra, de prós e contras, você faz esse balanço, mas é importantíssimo saber que o ideal mesmo é a gente comparar o lado positivo com o lado positivo para ter uma decisão mais certa e mais racional. O primeiro ponto desafiador é se você precisa de uma rotina pré-estabelecida, tá? Eu sou uma pessoa que sou totalmente dependente da minha rotina e um ponto desafiador para mim na vida nômade hoje é toda vez que a gente muda de país eu ter que modificar a minha rotina de alguma forma. Por exemplo, quando eu tava num país mais quente eu conseguia sair para correr tipo entre 6 e 7 horas da manhã. Quando eu vou para um país mais frio é um pouco mais desafiador, eu costumo sair um pouco mais tarde já que o clima fica um pouco mais quente. Então, a não ser que você queira seguir uma rotina cega, né, que é isso que eu vou fazer sempre, fica um pouco desafiador de você estar sempre adaptando a sua rotina para um novo destino. E toda vez que você chega num país, são situações diferentes, são lugares diferentes, são casas diferentes, então você faz exercício em casa, talvez você vá para uma casa que não tem como fazer exercício, tudo isso vai mudar e você está constantemente adaptando a sua rotina. Isso obviamente você consegue resolver ficando mais tempo em cada país. No início a gente ficava só um mês, mas aí depois de um tempo a gente passou a ficar 3 meses no país, então no terceiro mês já estava com uma rotina totalmente estabelecida. Depois do primeiro mês eu acho que você começa a estabelecer uma rotina bem legal, então esse problema você consegue resolver simplesmente ficando mais tempo nos países que você está visitando. O primeiro ponto animador é você experienciar culturas novas em lugares diferentes que você visita, né? Isso aí é muito legal e a gente só percebe depois que a gente fica um tempo no país. Quando você viaja por 3 dias, sinceramente, agora eu percebo que não tem como você experienciar tanto a cultura do que quando você está lá 3 meses tentando se imergir na cultura. E na vida nômade isso é muito surreal. Você começa a se envolver, por exemplo, no meu caso, a praticar esportes com as pessoas nos locais, você começa a entender a cultura deles, como eles gostam de fazer as coisas, entre outras coisas, né? Você aprende muito sobre várias culturas e o principal que eu gosto muito, você aprende muito sobre a gastronomia local dos lugares que você visita. Então é por isso que eu coloquei experienciar cultura em primeiro lugar, porque sem dúvida nenhuma é um dos pontos mais positivos que você consegue ter na sua vida nômade. Agora, se você não gosta de sair da sua zona de conforto com frequência, talvez seja um dos pontos desafiadores da vida nômade pra você. E eu não tô falando de língua não, porque sair da zona de conforto da língua é o óbvio, né? Você falar outra língua sim é sair da zona de conforto, mas eu falo nas coisas simples da vida. De quando você chega num país, você não saber se você pode pagar a passagem com dinheiro ou não, se você vai entrar no ônibus, onde ficam os pontos de ônibus, obviamente hoje tem aplicativo, mas coisas simples de como qual o melhor mercado pra você fazer a compra, onde você pode comprar uma coisa que não tem no mercado, onde ficam essas lojas de conveniências mais baratas, todos esses trâmites vai te tirar da zona de conforto, porque não é mais você simplesmente pegar a sua carteira, colocar no seu bolso e ir ali na loja do seu Zé ou na loja da esquina que você está acostumado na sua casa. Não. Ali você vai ter que procurar com muita frequência cada coisinha que você vai fazer, e desde coisas simples, como comprar verduras na feira, comprar verdura no mercado, onde que é melhor, qual lugar que você vai ter mais qualidade pelo preço e coisas diversas desse tipo. E por mais que possa parecer que é coisinha minha, não, isso realmente é uma coisa que cria desgaste, porque é como eu disse, não é simplesmente você sair e ir ali onde você já sabe onde é, você tem que fazer muita pesquisa e isso gera muitos gastos, principalmente no seu primeiro mês no país, onde você está ainda batendo muita cabeça de onde fazer as coisas na cidade que você está visitando. Agora, um dos melhores pontos animadores que tem é a sensação de liberdade e autonomia. Eu, particularmente, eu nunca me senti tão liberto e tendo tanta autonomia na minha vida como eu tenho hoje, desde a autonomia de escolher onde eu vou morar, como eu vou morar, o clima que eu vou morar, desde até de ter a liberdade de horários e dessas coisas. Isso não é só pela vida nômade, mas a vida nômade, com certeza, um dos fatores que contribui para que eu tenha essa liberdade, sinta essa liberdade e autonomia na minha vida hoje. Outro ponto desafiador da vida nômade é ter que tomar decisões importantíssimas com frequências, como, por exemplo, a decisão de mudar de país. Então, parece que hoje em dia, né, com tantas pessoas mudando com tanta frequência, parece que é uma decisão fácil, mas na verdade não é. Toda vez que a gente tem que tomar essa decisão, é muito difícil, muitas vezes a gente posterga ela, e quanto mais você demora a decidir o país que você vai morar, mais caro você paga
na moradia. Mas tomar essa decisão de mudar, quem já mudou alguma vez na vida sabe quão trabalhoso é fazer uma mudança. Agora imagina fazendo isso a cada 3 meses, ou seja, 4 vezes no ano. É bem desafiador, porque são decisões muito importantes, principalmente pra gente que tem a limitação do orçamento. Então a gente tem um orçamento específico, então a gente decide países dentro daquele orçamento de acordo com o que a gente quer, o que é bom pro nosso canal e com as nossas preferências de país e clima. Mas é bem desafiador tomar essas decisões com muita frequência. Outro ponto muito animador da vida nômade é se conhecer melhor e conhecer outros lugares, mas principalmente se conhecer melhor. Eu acho que em toda a minha vida eu nunca tive uma temporada que eu me conheci tão bem quanto agora na vida nômade, principalmente porque você tem todos esses desafios que eu já falei pra você e você acaba se conhecendo melhor e se tornando uma pessoa melhor, sabendo as suas limitações e as suas capacidades. E muita coisa que eu aprendi nesses últimos 8 meses de vida nômade foram surreais pra mim e eu me conheci muito melhor desde que eu comecei a minha vida nômade. Um dos outros pontos desafiadores que a gente tem na vida nômade é a falta de um canto só seu. Pelo menos eu sinto muito isso, e principalmente quando você vem rever lugares que você tinha um canto só seu, eu acho que esse sentimento se potencializa. Por exemplo, aqui onde eu morei 20 anos, nessa mesma pracinha que eu tô sentado aqui agora, onde eu cresci meus primeiros 20 anos, onde eu jogava bola quando era pequeno, tinha os meus melhores amigos de infância, soltava papagaio, eu praticamente sei da rotina de cada um dos vizinhos que a gente tem aqui, e isso me gera um pouquinho mais, né? Potencializa esse sentimento da falta de ter um canto só meu. E como, por exemplo, dentro da sua própria casa mesmo, de você ter o seu escritório, de você ter a sua cadeira, de você ter um cachorrinho, sabe? Que é um pouco difícil quando você tá na vida nômade, é difícil ter um animalzinho, mas ter um cachorrinho, ter a sua cadeira, seu escritório para trabalhar, um lugar que você tá acostumado ali, separar os ambientes, eu acho que isso faz muita falta para mim, é um dos pontos desafiadores que eu considero na vida nômade. Isso porque eu sinto esse sentimento aqui no Brasil. Eu imagino quando eu for pra Irlanda, que foi o lugar onde a primeira vez que eu morei sozinho, morei dos 20 aos 27 anos, eu imagino que esse sentimento vai ser maior ainda, e ali vai ser um ponto crucial na nossa vida nômade, quando eu rever todo aquele lugar, né? Até meu futebol, que eu gosto de jogar, jogava 3 a 4 vezes na semana, eu já não tenho essa possibilidade na vida nômade. É uma coisa que eu amo fazer e não consigo, justamente porque toda vez que eu vou pra um país diferente, eu tenho que estar procurando novos lugares pra estar jogando meu futebol. Então, às vezes, é um dos maiores pontos, um dos maiores desafios é ter um cantinho só seu, a falta de um cantinho só seu. Um outro ponto muito animador da vida nômade é que você tem praticamente controle total do seu estilo de vida. Obviamente o nosso ele é limitado pelo nosso orçamento, que a gente estipula por mês, mas de modo geral você tem controle do clima que você vai morar. Então se você tá numa época fria na Europa, você vem aqui pro verão. Se tá ao contrário, você pode ir simplesmente mudando de país de acordo com o clima que você gosta. Se você quiser, você nunca mais precisa viver o inverno na sua vida. Então você tem todo esse controle, né, do clima, de onde você vai morar, que tipo de pessoa que você vai ser influenciado. Então se tem um país que ele é mais alegre, você vai morar nesse país, consequentemente eu acredito que você vai ser uma pessoa mais alegre, justamente por estar se envolvendo com pessoas mais alegres. Eu acho que você tem um controle maior do seu estilo de vida e você tem as escolhas do que você vai se cercar. Gosta de praticar esporte? Vai para um país que pratica mais esporte, e tudo isso eu acho que agrega tendo um controle maior no seu estilo de vida. E o maior questionamento que eu e Stephanie tem, além de ponderar os pontos positivos e negativos, que no momento tá pendendo mais pro positivo de continuar a vida nômade, é o questionamento de o dinheiro que a gente gasta fazendo essas mudanças com frequência, levando mala, né? Porque a gente não anda com mochilão, então a gente, além da passagem, tem o gasto de despachar a nossa mala. Com todos esses gastos, talvez compensaria mais a gente alugar uma casa num lugar estratégico, não precisa ser numa cidade muito grande, aluga uma casa num lugar estratégico e usa o dinheiro que a gente gastaria extra, né? Tem os gastos fixos e o dinheiro que a gente gastaria extra usa para viajar mais ao invés de conhecer os lugares. Obviamente que o ponto positivo disso seria que a gente viajaria mais, tipo viagem de 2, 3, 4 dias, porém a gente não conheceria culturas tão a fundo. Então é uma coisa que a gente tem empoderado bastante, né? Continuar a vida nômade, mudar de país com frequência ou parar a vida nômade e viajar com frequência. Então é um grande ponderamento que a gente tem nesse momento, porém no momento a gente ainda está continuando com a vida nômade, mas é uma coisa que a gente, acho que no decorrer desse ano a gente vai tomar uma decisão que vai ser mais definitiva para os próximos meses. Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, curtiu esse vídeo, mesmo com os pontos desafiadores e os pontos animadores, você ainda está muito animado para a vida nômade, eu tenho um curso chamado Dominando Upwork, que é onde eu ensino você a conseguir trabalhos 100% online para você deslanchar a sua vida nômade. Talvez seja o primeiro e o passo mais importante para você começar a viver sua vida nômade, tá? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, onde eu tenho um vídeo onde eu explico tudinho se esse curso é para você, como que você faz. Mas no momento eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado você e a gente fica aqui e a gente se vê na próxima. Fui!